Olá, meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado trabalhista empresarial e também especialista em direito tributário, e seguimos aqui hoje com mais um vídeo dessa série no YouTube do Portal Contábeis. Na semana passada, mais especificamente no dia 28 de março, foi publicada a medida provisória número 1108, em que o governo federal, dentre outras questões, regulou o teletrabalho, o que popularmente a gente chama no Brasil de home office. Mas ela já chegou cercada de alguma insegurança jurídica e com margem para discussões. Durante a pandemia, o regime de teletrabalho foi adotado maciçamente pelas empresas como uma forma de manter o distanciamento social entre os trabalhadores. Contudo, com a redução dos casos de Covid-19, com o avanço da vacina, foram flexibilizadas as medidas sanitárias e várias empresas passaram então a adotar um regime híbrido, com alguns dias sendo realizado trabalho presencial e outros o empregado podendo trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar, trabalho remoto, né? Que não estava exatamente regulamentado pela CLT. A reforma trabalhista lá em 2017 trouxe algumas previsões, mas deixou ainda uma série de lacunas em que o doutrinador e a justiça vinham definindo o que é que deveria ser feito. Algumas empresas foram surpreendidas, por exemplo, recentemente com empregados que sequer moravam mais na cidade onde foram contratados e onde prestavam serviços 2 anos atrás, antes da pandemia. E não se sabia o que fazer, qual era a obrigação do empregado, qual era a obrigação do empregador. Mas um passo atrás, afinal, o que é medida provisória e por quanto tempo ela vale, como ela vale? Antes de qualquer coisa, é preciso compreender que medida provisória é um instrumento do governo federal, mas do Poder Executivo, em que ele define, através de uma medida com força de lei, sem a participação inicial do Poder Legislativo, situações de relevância e urgência. Essa medida provisória ela tem efeito por 60 dias, prorrogáveis por outros 60 dias, e nesse período a medida provisória deve ser avaliada pelo Poder Legislativo, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, se ela vai virar lei efetivamente ou não, podendo ser que ela caduque ou perda seus efeitos em 120 dias, que é o final desse prazo inicial. Além disso, a CLT dizia que o empregado em teletrabalho não era obrigado a ter sua jornada registrada, ainda que isso fosse possível. E aqui tem uma diferença do trabalho externo para o teletrabalho. No trabalho externo, diz a lei que, nos casos de impossibilidade ou incompatibilidade, não seria necessário o registro da jornada ou o registro dos horários. Mas havendo a possibilidade de registro ou de controle de horário, o empregador certamente deveria fazê-lo. Mas para o teletrabalho, a reforma trabalhista dispensou o empregado, o empregador, desse registro. Agora, com a medida provisória, essa questão foi alterada. Ou seja, com o avanço da tecnologia, com o avanço das possibilidades de controle, o que a gente sabe que já tem há bastante tempo, sistemas alternativos de controle de jornada, o teletrabalhador também deverá passar a registrar a sua jornada de trabalho, com exceção apenas dos empregados que são comissionados ou que recebem por produção ou por tarefa, aqueles que o contrato é um valor fechado por mês, um salário fechado, ou por hora, ou por semana, deverá ser controlado. Volto a dizer, é dispensado o controle somente para aqueles que recebem por produtividade, comissão ou outra forma de cálculo, ou por tarefa. E aí o empregado poderia realizar suas atividades independente do horário, desde que cumprisse as tarefas ali combinadas e entregassem os trabalhos no prazo. Mas efetivamente, o que a medida provisória número 1108 alterou no teletrabalho? O primeiro ponto é o fim da exigência da preponderância do trabalho remoto para que isso seja considerado teletrabalho e assim se apliquem os artigos 75 e seguintes da CLT. A própria CLT foi alterada em 2017 pela reforma trabalhista e ali dizia que para que o capítulo do teletrabalho fosse aplicado, o empregado deveria preponderantemente realizar suas atividades fora do estabelecimento do empregador, ou à distância, ou remotamente. Com a medida provisória, isso não existe mais.
o comparecimento às dependências do empregador, ainda que habitual, para a realização de atividades presenciais, o que a gente vem chamando de trabalho híbrido, não descaracteriza o regime de teletrabalho e seguem-se aplicando as regras específicas dessa modalidade contratual. E como fica a situação quanto aos empregados que não mais residem na cidade do contrato de trabalho ou do empregador? É uma situação que muitas empresas se depararam aí depois de 2 anos. E a medida provisória veio esclarecer o que deve ser feito pelas empresas e pelos empregadores. O primeiro ponto, por exemplo, é como é que fica o enquadramento sindical, a norma coletiva? Aplica-se a norma do local do empregado ou do empregador? E aqui a medida provisória deixa claro um entendimento que já era praticamente pacífico no judiciário e na doutrina, que é a norma coletiva, o acordo coletivo ou a convenção coletiva é do local onde ocorre a prestação de serviços. E considera-se o local da prestação de serviços o local do contrato, o local da empresa. Se o empregado está remoto, isso não altera o local da prestação de serviços e não altera a convenção coletiva aplicável. Por exemplo, se alguém foi contratado em São Paulo e passou a morar em Santos, não vai se aplicar a convenção coletiva de Santos, e sim a convenção coletiva de São Paulo. E se o empregador tiver acordos coletivos também, o critério da localização é o mesmo. Poderá, por exemplo, o empregador pedir que o empregado ou determinar que o empregado venha realizar atividades presenciais na empresa, por exemplo, uma reunião, uma convenção, algo do gênero? E a resposta é sim, pode. Essa foi uma decisão tomada unilateralmente pelo empregado durante um contrato de trabalho que já estava vigente. Lógico, com exceção de uma cláusula que proibisse isso que foi negociado entre as duas partes, tudo bem, mas em regras gerais, o empregador pode sim determinar que o empregado venha até a sua sede para realizar atividades pontuais. Isso não significa que o empregador vai ter que arcar com custos de passagem aérea, ou transporte, ou reembolso de gasolina, ou coisa do tipo. O custo recairá todo sobre o empregado. É lógico, se o empregador quiser ceder esse benefício ao empregado, pode fazê-lo, mas certamente isso não é uma obrigação e sim uma opção da empresa. Ainda diz a legislação já vigente antes da medida provisória que o empregador pode convocar o empregado e alterar o seu contrato de trabalho de teletrabalho, ou seja, de remoto, para presencial. E a medida provisória em nada alterou esse ponto. Ou seja, se o empregado mudou sua residência para outro local e o empregador simplesmente decidiu que a empresa vai voltar a realizar suas atividades presenciais, o empregado está obrigado a cumprir essa determinação. Se descumprir, poderá sofrer penalidades ou até ser rescindido seu contrato de trabalho. Mas é claro, existe um prazo a ser seguido, não é um prazo de 1 ou 2 dias. A legislação determina que a antecedência deve ser de 15 dias, é lógico, podendo o empregador, se assim entender, conceder um prazo maior e salvo estipulação em contrário, onde, por exemplo, o contrato preveja que é 100% remoto o trabalho com a impossibilidade de conversão. Mas, em regra geral, se isso não está previsto no contrato, o empregador pode sim alterar o contrato de trabalho e pedir ou determinar que o empregado passe a trabalhar presencialmente ou pelo menos majoritariamente realizando suas atividades presenciais em um regime híbrido. E por fim, a medida provisória trata do direito à desconexão ao trabalhador, querendo dizer que o teletrabalho não se confunde com regime de prontidão nem regime de sobreaviso, podendo o empregado se desconectar dos seus aparelhos ou não ficar nesse tipo de regime além do horário normal de trabalho. Isso quer dizer que empregado e empregador devem estabelecer um limite mínimo e máximo de quais os horários devem ser utilizados para trabalhar. É cabível flexibilidade, podendo começar mais cedo ou terminar mais tarde, mas sempre com razoabilidade, podendo o empregado fora desses horários desligar seu telefone, seu computador e não ficar aguardando um chamado. E por fim, volto a dizer, a medida provisória tem valor de lei durante esses 120 dias até que seja decidido se ela virará realmente uma lei federal ou não. Se no dia 121 não virar lei,
a CLT e as outras regras alteradas pela medida provisória voltam à sua redação anterior, mas nesses 120 dias, as empresas e empregadores devem cumprir estritamente o que está aqui previsto, sob pena de aplicação de multa, fiscalizações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ou até futuras reclamações trabalhistas dos próprios empregados ou até intervenção dos sindicatos. Mais uma vez, encerro aqui um vídeo dessa série do Portal Contábeis. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo, que assim que possível nós vamos responder. E se tiverem sugestões de outros temas e atualidades ligados ao direito do trabalho, também não deixem de indicar aqui nos comentários. Seguem também meus contatos aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, obrigado.